Nós começamos a estudar o capítulo 8 do livro de Romanos a semana passada, dos versículos 17 até 39. Esse capítulo trata de um assunto muito interessante. Paulo vem discorrendo sobre a doutrina, não é, da salvação, da segurança da nossa fé e assim por diante. Mas quando chega nesse trecho, ele vai falar de um assunto que o povo lá de Roma, os crentes de Roma, estavam vivendo, que era o sofrimento. E ao longo desse texto ele vai apresentando para a gente algumas realidades espirituais que todo servo de Deus precisa conhecer a respeito do sofrimento. A primeira realidade que nós estudamos estava no versículo 17, onde Paulo vai deixar bem claro para a gente que este é o tempo de completar o que falta dos sofrimentos de Jesus. Diz assim a Bíblia: nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu disse a semana passada que isso entra num campo do mistério, porque a gente crê que o sacrifício do Senhor Jesus é completo para a nossa salvação. Mas há vários textos na Bíblia que diz que nós participamos desse sofrimento de alguma maneira, que quando estamos identificados com Cristo, a gente vai passar por lutas nessa vida. Por isso Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse tempo é tempo de luta. Enquanto a gente estiver na carne, é tempo de luta. Foi isso que nós estudamos a semana passada. Estudamos também a semana passada que era justamente por essa consciência de que o tempo de luta só vai passar na glória, que o apóstolo Paulo vai levar à mente das pessoas a ansiedade pela volta do Senhor Jesus. E aí a gente estudou nos versículos 18, 19, 20 e 21, ele vai falando sobre esse sentimento que todo cristão tem: vem Senhor Jesus, volta logo, não é? Para que esse período que a gente está vivendo seja consumado e a tua glória chegue à nossa vida. Mas nessa manhã eu quero falar sobre 3 gemidos. A Bíblia fala que esse tempo em que nós vivemos, nós podemos ouvir 3 gemidos. E a palavra de Deus vai nos dizer que o primeiro gemido aparece aqui nos versículos 19 a 22, onde está escrito assim: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe essa esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. O que Paulo está nos ensinando é que o pecado que vai aparecer lá no capítulo 3 de Gênesis não afetou apenas o homem. Às vezes a gente imagina que pecado é uma coisa pessoal e privada, não é? Mas o estado de pecado em que o mundo vive, e por isso que esse mundo tem tantas coisas que a gente não consegue entender, não afetou apenas o homem, afetou também a sociedade. E aí até aí a gente consegue entender. Mas a Bíblia diz que afetou também toda a natureza. É interessante que quando a gente começa a estudar o livro de Gênesis, eu não sei se você já percebeu, lá no comecinho, quantos anos o homem vivia no começo de todas as coisas?
Você já parou para ver isso, não é? De repente a gente fala, né? Hoje na vida aí, 100 anos, cara, ele chegou a 100 anos, né? Eu tenho um pastor que foi uma influência muito interessante na minha vida, que faleceu há pouco tempo com 102 anos, não é? Viveu bastante na nossa maneira de pensar. Mas quando eu leio o livro de Gênesis, tem gente lá vivendo 800 anos, não é isso? Mais do que isso até. E a gente fica dizendo assim, será que é possível? E aí quando a gente começa a estudar, a gente vai perceber que a natureza era um pouquinho diferente. Até o tempo de Noé, não tinha chuva, tinha uma neblina que molhava a terra. Alguns estudiosos dizem que a proteção que existia naquele tempo, não é? De ozônio, né? Que fazia com que os raios ultravioleta fossem tão filtrados que preservava a vida. Isso são opiniões, eu não sei se é verdade ou não é verdade. É interessante. E aí Paulo diz o seguinte, olha, quando o pecado entrou, a terra deixou de ser um jardim. E de repente, não é, a gente vai ver nessa terra a própria natureza entrando em decadência. E Paulo está dizendo que essa natureza geme. E a Bíblia fala que ela geme. E está gemendo, e que a gente pode ouvir os gemidos da natureza. A Bíblia vai falar também que vai existir um momento na história da humanidade, isso é uma profecia, esse momento é chamado de grande tribulação, onde não somente vai haver grande perseguição, mas a natureza vai revelar a sua decadência em grandes cataclismos. É um negócio muito estranho, você vai lendo a Bíblia no Velho Testamento e no Novo Testamento, o gemido da natureza é anunciado profeticamente, e eu acho que hoje a gente consegue perceber com os nossos olhos um pedacinho do gemido da natureza. Olha só, por exemplo, Apocalipse 16, verso 21, diz assim, caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada, e eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Uau, você já pensou? Uma pedrinha de granizo de 35 quilos caindo lá de cima? Recentemente aqui no Paraná, na cidade de Campo Largo, teve uma chuva de granizo. A pedra não tinha 35 quilos, mas ela era maior do que normal. Era mais ou menos assim o tamanho das pedras, não é? Como um seixo de rio. E o hospital lá de Campo Largo teve que ser inutilizado, fechado imediatamente. E toda a população ajudou a transferir os doentes de UTI e tudo para o novo hospital, porque o telhado tinha sido completamente destruído. Lá no sudoeste do Paraná, tempos atrás, eu não estou falando lá longe não, estou falando aqui, do Paraná, teve um outro vendaval com chuva de granizo, que foi uma equipe aqui da nossa igreja para reconstruir casas lá, porque tinha acabado com as casas. A Bíblia está dizendo que a gente já pode ouvir o gemido da natureza. E naquele período da grande tribulação vai piorar. A Bíblia vai falar que enormes meteoritos vão cair sobre a terra e vão abalar a terra toda. Você já ouviu falar isso na ciência? Já ouviu? Tem o perigo de vir um meteorito, estão dizendo até o nome do meteorito, que vai colidir, eu não sei se é esse ou é outro, mas a Bíblia vai falar que vai cair, e que vai abalar a terra. Olha só Apocalipse 6, versos 12 em diante. Em seguida viu o cordeiro quebrar o sexto selo, e houve um violento terremoto,
O sol se tornou negro como uma roupa de luto, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra. E aqui muitos estudiosos entendem que não foi uma estrela, um sol que caiu, mas aquele meteorito que está passando, porque a gente pode ver às vezes, com uma bola de fogo, aqueles meteoritos cruzando o céu, e disse: olha, vão cair aqui sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira, sacudida por um vento forte. E olha só os efeitos. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados do seu lugar. A ideia que esse texto está falando é que esse impacto vai gerar tantas mudanças na terra, que o mar vai subir, a ilha vai desaparecer, algumas montanhas também, porque vai haver um maremoto nesse momento, e que essas situações vão gerar algum tipo de nuvem, não é? De poeira ou qualquer outra coisa, que as pessoas não vão conseguir por algum tempo enxergar o sol. O que a Bíblia está dizendo é que o universo geme, já está gemendo agora e vai continuar gemendo. Esse tempo que nós vivemos é tempo em que essas coisas vão acontecer. Olha que coisa incrível, tem uma que eu não sei explicar, mas a Bíblia diz em Apocalipse 21 que o mar vai desaparecer. Por isso o Senhor vai ter que fazer uma nova criação, novos céus e nova terra, porque essa terra vai se consumir. E vi, Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. É interessante porque sempre falavam, e falam até hoje, olha, a água potável vai acabar. E eu pensava assim comigo, esse aqui não é o planeta Terra, é o planeta Água. Você já viu quanta água tem nesse planeta? Eu falei assim, não vai acabar a água, porque vão inventar um jeito de tirar o sal da água do mar e a gente vai beber água. Mas a Bíblia vai falar que vai haver uma situação tão estranha nessa terra, que até a água do mar vai desaparecer. Eu não sei explicar isso. Como também naquele tempo, aquelas pessoas não conseguiam nem entender um meteorito caindo. Como também naquele tempo eles não podiam nem imaginar que uma chuva de granizo pudesse ter pedras tão grandes. Mas hoje a gente já pode ouvir o gemido da natureza. Paulo está dizendo, esse é tempo em que a natureza geme. Não há tempo aqui para a gente mostrar muitos dos outros eventos que vão ocorrer, que a Bíblia fala. Mas o que Paulo está ensinando é que hoje podemos ouvir esses gemidos. E a Bíblia vai falar de maremotos, terremotos, seca, inundações, mudança do clima, está tudo na Bíblia. E o que a Bíblia está dizendo é que essa natureza está morrendo, da mesma maneira como o homem também morre. Ou seja, a própria natureza está sofrendo e aguarda ansiosamente a redenção dos filhos de Deus, diz Romanos. Não é só o povo de Deus que diz, vem Senhor Jesus. A própria natureza está dizendo, vem Senhor Jesus. Mas há um segundo gemido que Paulo vai falar, versículos 23, 24 e 25. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos o que Deus faça.
com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. O que Paulo está dizendo é: se todo o universo geme, é impossível que não gemamos também. Consegue entender isso? Paulo inclui aqui alguns elementos que fazem o nosso gemido suportável nesse texto. Mas é importante a gente entender por quê. Às vezes a gente tem que passar por lutas e aflições. Porque se falta água numa cidade como São Paulo, vai faltar água na casa do crente também. Não vai faltar água só na casa do incrédulo. Você está entendendo? Se tem um incêndio, como está acontecendo lá no Centro-Oeste, pegando e queimando todas as matas, eu não sei se você viu aquela reportagem, não é? Daquele pessoal do condomínio com a mangueirinha daquela, tentando molhar ali a terra, né? Como se aquela mangueirinha fininha pudesse deter a força e o calor, não é? Daquele incêndio naquela floresta. A gente está aqui tentando só proteger. Agora, naquele condomínio vai morar justos e injustos, porque a Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. O que Paulo está dizendo é que nós não estamos isentos. Se a gente vive numa sociedade injusta, a injustiça também chega na nossa casa. Por isso a gente prega a palavra, para que haja transformação, e na medida em que há transformação nas pessoas, a sociedade também muda. Lembra que Jesus disse: nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O que o sal faz? Preserva. Mas mesmo aquilo que está salgado pode se estragar. E o que a gente faz com a pregação do Evangelho? A gente abençoa muita gente que pode ser redimida espiritualmente, emocionalmente, e retardamos os gemidos, tanto pessoais quanto da natureza. Mas o que Paulo está dizendo é: você tem que entender a realidade que você está vivendo. Tem muita gente que imagina que a fé, ela é como é que fala? Um campo de força. Quando eu era garoto, eu assistia um filme que você nem deve ter visto, né? Mas assim, mas eu acho que tem uns de cabelo branco que viram. Perdidos no Espaço. Quem viu esse filminho aqui? Ah, tem aqui alguns, né? Eu achava sensacional, porque aquela nave, né, que estava num planeta diferente, ela quebrou, mas eles apertavam um botãozinho e em volta dela tinha um campo de força. Lembra do campo de força? E tinha aquele robô que vinha balançando: perigo, perigo, não é? Queridos, eu quero dizer para você que existe graça protetora. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas a Bíblia também diz que há um perigo à nossa volta, e que a nossa fé e a nossa certeza de salvação e a promessa do céu e a promessa da restauração de todas as coisas é a nossa verdadeira esperança. E se a nossa esperança está apenas para as coisas desse mundo que estão passando, então nós somos os mais infelizes de todos os homens. Isso que a Bíblia diz. Por isso Paulo vai falar que nós temos algumas coisas que nos ajudam a enfrentar os gemidos de hoje. A primeira delas é a esperança da salvação. Porque pela fé recebemos de Deus não somente a promessa da salvação,
mas as provas disso, quando Ele derramou sobre nós o Seu Espírito Santo e nos declarou filhos amados dEle. Queridos, o que nos ajuda a enfrentar os gemidos desse tempo é aquela declaração do Espírito: você é filho amado e eu tenho um plano para a tua vida, para hoje e para toda a eternidade. E esta esperança nos faz antever cada uma das suas promessas e saber que nenhuma lágrima desnecessária cairá dos nossos olhos. Talvez essa seja uma das coisas mais complicadas. A gente vai ver que Paulo vai concluir dizendo assim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. E o que ele está dizendo é, quando gememos, o Pai que está cuidando de nós, está cuidando de tal maneira que não caia dos nossos olhos nenhuma lágrima desnecessária. Você já chorou quando criança? Quem já chorou? Aleluia, todo mundo, né? E quem já chorou porque levou uma bronca? Quem já chorou porque levou umas palmadinhas? Tem um que falou: ô Senhor. Agora é interessante porque a maioria dos pais, tem alguns pais doentes, né, que espancam os seus filhos, mas a maioria dos pais não dá uma palmada desnecessária. E não quer que o seu filho chore uma única lágrima desnecessária. E o que a Bíblia está dizendo é exatamente isso para a gente. Quando a gente coloca a nossa esperança no Senhor Jesus, ainda que estejamos num mundo que está gemendo, e ainda que estejamos gemendo nesse mundo, o nosso Pai declara que nos ama, que tem um plano para a nossa vida. Eu me lembro que eu estava com dor de garganta, né, e eu tinha infecções repetidas na garganta. E naquele tempo, né, tinha que pincelar a garganta. Eu não sei quantos são desse tempo aqui. Não, aleluia, viu? Você é um abençoado. Que fazia assim um chumaço, né, de algodão, colocava mercúrio lá dentro, não é? E aí, alguns colocavam algum tipo de antibiótico também. Aí abria a boca da criança, colocava um palito na língua e esfregava as amígdalas com aquele troço. Era horrível. Era horrível. E eu tinha infecções repetitivas, né? E tomava antibiótico. E aí um dia meu pai disse assim, eu estava no banheiro, né? E meu pai começou a contar uma historinha, nem me lembro mais a historinha que ele contou, e começou a preparar aquele negócio, e eu comecei a chorar, eu falei, ai, esse troço e tal. E aí eu disse, essa é a última, pai. Ele falou, não. E eu chorei mais ainda. E ele disse assim para mim, serão quantas forem necessárias. E se eu não tive uma doença no coração, ou não tive uma febre reumática, é porque meu pai ia lá e pincelava a minha garganta, às vezes 2 vezes por semana, naqueles períodos de infecção. Eu chorava, mas não havia nenhuma lágrima desnecessária. No tempo em que a gente vive, a natureza está gemendo. No tempo em que a gente vive, o próprio ser humano está gemendo. Mas a gente tem a certeza de que Deus nos ama, que Ele está cuidando de nós, que não vai cair dos nossos olhos uma lágrima desnecessária. E é esta esperança que nos leva a saber que nossa salvação é muito maior do que qualquer gemido que possamos expressar.
E esta esperança nos faz ter paciência perseverante na fé daquele que morreu e ressuscitou para nossa salvação. Mas Paulo fala do terceiro gemido. E o terceiro gemido é tremendo. Ele vai crescendo. Olha, a natureza está gemendo, nós estamos gemendo, mas podemos ter esperança. E olha só o terceiro gemido. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. O Senhor sabia que não conseguiríamos enfrentar os nossos sofrimentos sozinhos, que não conseguiríamos enfrentar o gemido na natureza, o gemido pessoal. Por isso Ele colocou o seu Espírito Santo dentro de nós. Essa é uma das coisas tremendas. Deus habitava, ou ele podia ser percebido num único templo na terra, na cidade de Jerusalém. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, o véu daquele templo foi rasgado literalmente de cima a baixo, e o Espírito de Deus foi derramado sobre todo aquele que invoca o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a partir desse momento, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você se torna templo do Espírito Santo. Você é a catedral de Deus na terra. E o Espírito Santo que está dentro de nós, é Ele que nos ajuda. Por isso Ele é chamado de Consolador. Por isso Ele é o Paráclito, aquele que chama a gente para caminhar pertinho da gente. Porque Deus sabe que esse é tempo de gemidos. E a Bíblia vai dizer que Deus não apenas sabe, mas esse Espírito que está conosco, em nós, ele se identifica de tal maneira com o nosso espírito, que quando a gente não sabe nem como conversar com Deus, ele geme na presença de Deus por nós. E ele ora com palavras que não conseguimos expressar a nosso favor. E como ele conhece todas as coisas com o Pai, Ele interfere nelas a nosso favor, orando como convém, diz a Bíblia, mas sem perder o propósito divino e eterno que Deus tem para conosco. E aí, essa intercessão faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. E é isso que vai dizer o verso 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. E essa é uma das coisas mais tremendas. Cada vez que nós estamos sofrendo, há um movimento celestial. O Espírito Santo encabeça este movimento, gemendo conosco. E aí todo o exército do céu entra em ação a nosso favor. Nem sempre esse exército do céu entra em ação da maneira como nós imaginamos. Porque há um plano eterno de Deus, mas o céu se abre para nos revelar a glória, o amor e as mãos do Pai. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda os nossos corações.
Há o gemido da natureza, há o gemido do ser humano, mas há o gemido do Espírito Santo de Deus em nós, intercedendo, clamando. Eu não sei, você já teve momentos em que você não conseguiu nem orar? E às vezes a gente para orar e a única coisa que a gente faz é dar um suspiro. Você já fez isso? Eu quero dizer para você que aquele suspiro foi o gemido do Espírito Santo intercedendo por você. Não é tremendo isso? Tem momentos da nossa vida que a gente não sabe como lidar com as coisas, e aí o gemido do Espírito chega à presença do Pai, e o Pai, segundo o seu propósito, move céu e terra a nosso favor. Eu já tive tantas experiências assim na minha vida. Eu me lembro de um tempo tão difícil que eu estava vivendo, e meio-dia, estava já a secretária fora, todo mundo fora, toca o telefone, não o telefone da secretária, mas o meu telefone lá na minha mesa. Esse telefone nunca toca, não é? Nem eu sei o número do ramal, tá? Por quê? Porque se transfere lá para o gabinete, e ela transfere para mim se for alguma coisa que eu preciso. Na verdade, hoje ela nem transfere, tem um telefone sem fio, ela vai lá e me dá. Mas naquele dia tocou o meu telefone, e eu atendi. E é interessante que ele foi direto, ele não passou pela central, parou direto. E era um grupo de oração na cidade de São Paulo que estava orando por mim. Disse: pastor, que bom que eu encontrei. Nosso grupo de oração está reunido aqui para orar pelo Senhor. O gemido do Espírito chegou no céu e o céu se movimentou. Está entendendo? Nem sempre é do jeito que a gente imagina. Eu queria que logo resolvesse o problema, mas Deus estava dizendo: eu sei e estou aqui. E estou movendo céus e terra a seu favor. E não tem nenhuma lágrima desnecessária que vai cair dos seus olhos. Não é tremendo? No meio de tantos gemidos, ainda assim, o Consolador, o próprio Espírito de Deus nos acompanha. É interessante porque às vezes a gente coloca uma visão da obra de Deus como se fosse uma visão sem luta, sem problema, sem dificuldade. E eu fico pensando porque quando Deus disse para Moisés: Moisés, vai lá e salva o meu povo, tira o meu povo lá da escravidão do Egito, e leva para uma terra que mana leite e mel. Eu fico pensando, que maravilha, vai acabar a escravidão e no dia seguinte a gente vai estar na terra que mana leite e mel. Mas foi isso que aconteceu? Quanto tempo eles ficaram caminhando no deserto? Quantos anos? Ô Senhor, tenha misericórdia, que não seja 40. Né? Deus disse para Abraão: olha, vou te dar uma descendência. Quanto tempo demorou para nascer o primeiro filho, o filho que Deus tinha prometido para Abraão? Quantos anos? Não sabe? 25 anos. Ô Senhor, tenha misericórdia. E aí quando eles chegam na terra prometida, terra que mana leite e mel, que os espiões viram cachos de uva que 2 homens precisavam carregar, mas eles têm que conquistar a terra, e têm que guerrear de cidade em cidade, até que eles pudessem tomar posse de toda a terra. O que a Bíblia está dizendo para a gente é que o mundo geme, nós gememos, mas no meio desses gemidos, o Espírito de Deus que está conosco,
intercede por nós até com gemidos inexprimíveis e nos leva na direção do propósito de Deus. E é interessante que Paulo vai colocar, e eu vou colocar mais adiante, é que Paulo chama essa condução diante do propósito de Deus de vitória. Por isso somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Às vezes o nosso conceito de vitória tira da nossa mente o processo da vitória. A gente vai começar os Jogos Olímpicos aqui no Brasil. E a gente está sonhando com medalha. Algumas pelo menos, né? Está sonhando com medalha. Vamos ver se consegue. Agora, para chegar na medalha, tem que competir. E para poder competir, tem que treinar. A pessoa que corta o meu cabelo, ele faz corrida, não é? E é maratonista. E eu perguntei um dia para ele: rapaz, você corre 41 quilômetros, E ele tinha feito uma jornada, né? Subindo a Serra da Graciosa. Bom, quem já foi na Serra da Graciosa? Não é? Que serrinha complicada aquela, né? Umas curvas assim, bem íngreme, e tudo de paralelepípedo. Você já tentou andar no paralelepípedo, correr no paralelepípedo? É só andar nas calçadas de Curitiba, você vai entender. Ô calçada ruim de Curitiba. Não é verdade? Aquelas pedrinhas, a gente torce, dobra o pé. Eu não sei como é que mulher de salto alto anda naquele negócio. Deve ser muito complicado. É mesmo? Ou não? Já está acostumado, né? É ruim, não é? Agora imagina subir a serra desse jeito. E aí eu perguntei: como é que é esse negócio? Ele falou assim: olha, chega um determinado momento que o teu corpo todo dói tudo, e dá vontade de desistir. Mas aí a gente pensa: eu vou terminar, eu vou chegar. E aí a gente vai enfrentando aquela dor até que a dor passa a ser suportável. E a gente chega no final. E quando chega o final, não importa se você é o campeão ou se você chegou lá na rabeira, você alcançou a tua meta, dá uma felicidade incrível. Queridos, eu acho que é isso que a Bíblia está dizendo para a gente. Somos mais do que vencedores, mesmo no meio dos gemidos da vida, porque a gente tem uma esperança, e essa esperança é eterna, e essa esperança também é presente, e essa esperança pode ser, de alguma maneira, incentivada por alguns nuances da glória de Deus que são derramados sobre nós. E Paulo está dizendo: olha, você precisa entender essa realidade, porque se você não entender essa realidade, você vai se frustrar. E a gente tem que trazer à mente: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa esperança, a nossa certeza da salvação, a nossa fé faz com que a gente enfrente toda e qualquer circunstância. Por isso Paulo vai dizer assim, não é? Eu aprendi a ter dinheiro e aprendi a ter fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No meio dos gemidos, eu tenho a certeza daquele maratonista: eu vou chegar lá, na meta final. Eu vou atravessar a linha. Posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Nessa manhã eu queria orar com você. Uma oração de fé. Uma oração de esperança. Porque se Jesus é o Senhor da tua vida, ninguém vai impedir você de chegar na meta final. É isso que a Bíblia diz. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. No meio dos gemidos, você vai ouvir a voz do Espírito. E a voz do Espírito é esperança, consolação, força e poder sobre a nossa vida. E aí a gente tem que trazer isso à memória. E a Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que me dá esperança é o Senhor da minha vida. E a gente vive firmado numa santa e poderosa esperança. Primeira oração que eu quero fazer aqui hoje é uma oração de fé. Senhor, renova a esperança. Senhor, renova a fé. Senhor, dá uma antevisão da linha da vitória. Senhor, segura na mão do teu povo. Senhor, quando eu não consigo orar, faz com que o teu Espírito interceda por mim agora, até com gemidos inexprimíveis. E aí, se você estiver suspirando, lembra, cada suspiro, audível ou silencioso, é a voz do Espírito que intercede por você. Essa é a primeira oração. A segunda oração que eu quero fazer com você é: querido, se Jesus ainda não é o Senhor da sua vida, se você não consegue ouvir a voz do Espírito no seu coração, então está muito difícil, porque você perdeu a esperança. Porque o gemido da natureza vai continuar acontecendo, e o seu gemido também, mas você vai estar sozinho. Agora, se Jesus é o nosso Senhor, ainda que os gemidos venham, a gente nunca está sozinho. É como aquela parábola que Jesus falou, de uma casa firmada na areia e uma casa firmada na rocha. E é interessante que a Bíblia fala que as duas casas sofreram a mesma tempestade. Só que uma, por não ter a rocha debaixo dos seus pés, caiu. Mas aquela que tinha a rocha debaixo dos seus pés, atravessou a tempestade. Jesus é a nossa esperança, é a nossa certeza, é a nossa vitória, é a nossa alegria, é a nossa salvação. Por isso, a segunda oração que eu quero fazer é convidando você a ter uma rocha debaixo dos teus pés, que é o Senhor Jesus. A primeira é uma oração quase que universal. Por isso eu quero fazê-la agora, por todos nós. Mas a segunda, quando eu terminar de fazer essa oração, eu vou convidar algumas pessoas para virem aqui à frente. Porque a gente tem que se comprometer com a rocha. Um alicerce precisa descer as suas estacas até a rocha. Senão, ele cai. E a rocha é Jesus. Querido Senhor, eu quero te pedir que nessa hora a esperança seja renovada, a alegria da salvação seja contagiante, o poder do teu Espírito Santo se derrame, os olhos da fé enxerguem aquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui e na eternidade, e que o teu Espírito Santo fale conosco e interceda por nós, agora, Senhor,
agora, nesse momento, e que nós possamos sentir o movimento da Tua graça sobre as nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador, esperança nossa. Amém. Mas agora eu quero orar aquela segunda oração. Então, se hoje você está sentindo que precisa ter um alicerce debaixo dos seus pés, se você nunca ouviu o gemido do Espírito, nem o testemunho do Espírito no seu coração, você está perdendo a maior bênção para esse tempo. E eu queria te ajudar a conquistar a maior bênção, que é colocar Jesus no centro da vida como Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso, eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, né? E eu estava falando essa semana com uma pessoa e disse assim: pastor, eu estive lá na sua igreja, e aquela hora que o senhor chamou lá na frente, eu queria muito, mas eu fiquei com vergonha, e eu não fui. Gente, a gente não pode ter vergonha do papai do céu. Quando o papai diz: vem cá, meu filho, a gente tem que correr para o braço dele, senão a gente perde o abraço dele. Então, se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando, corre, vem agora. O Senhor quer fazer algo novo na tua vida, e Ele quer um compromisso com você. Há alguém aqui nessa manhã que gostaria de viver essa experiência, de ouvir a voz do Espírito intercedendo? Então levanta do teu lugar e vem aqui agora, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém? Se o Espírito de Deus está falando com você, vem, pode vir. É a resposta do nosso coração, é a resposta da nossa alma diante do Senhor. O Senhor falando com a gente, não é? E se Ele está falando com você, vem. É simples assim. É como uma criança que pula no colo do Senhor Jesus e não se envergonha de estar no colo dele, porque não tem melhor lugar na face da terra para se estar. O colo do Senhor Jesus. Quem mais o Espírito Santo de Deus está falando? Vem para cá, pode vir, vem. Esse é tempo de Deus na nossa vida, é tempo do Senhor. Agora a gente vai orar, tá? Com cada um que está aqui. A primeira oração é a gente que faz. É quando a gente invoca Jesus para entrar na nossa vida e ser o alicerce. Tá? Então você vai usar as suas palavras. Eu sei quem eu sou complicado, sou pecador, minha vida está enrolada, mas eu preciso do Senhor Jesus. Fala isso para Ele. Eu preciso do Senhor. Entra aqui e seja o meu alicerce, a minha força, a minha esperança. Agora tem uma coisa: se você não entregar a chave da tua vida para Ele, Ele não pode fazer nada. Então entrega a chave da tua vida, muda para o lado do carona e deixa Ele assumir a direção. Então fala isso para Ele: Senhor, estou entregando a chave da minha vida, Tu has de ser o Senhor sobre mim. Ó Pai, nessa hora, Tua palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Tua palavra diz que o Senhor derramaria o Teu Espírito Santo sobre todo aquele que Te invocasse. Então, Senhor, nós estamos aqui aguardando a Tua promessa. Abre as janelas dos céus agora e começa a derramar do Teu Espírito Santo aqui. Começa a derramar da Tua graça. Começa a derramar do Teu poder. E que esse compromisso, Senhor, seja agora fortalecido pelo ensino do Teu Espírito no coração de cada pessoa. Que o entregar a chave, o Senhor possa ensinar o significado disso lá em casa, no trabalho, no meio da luta que eles estão vivendo, no meio dos gemidos da vida. Toma nas tuas mãos agora essa chave e começa a conduzir os teus filhos
é aquilo que eu clamo, no nome de Jesus. Amém e amém. Agora dá um abraço em quem está pertinho de você aí e diz: olha, você é um abençoado por Deus. É um abençoado por Deus. Tem algumas coisinhas antes da gente terminar que eu queria dizer para você. A primeira delas, o quarto da gente, tá? O quarto é simbólico, é o lugar onde a gente fecha a porta, a Bíblia diz, e a gente conversa pessoalmente com o Senhor. Então fecha a porta do teu quarto, ou num lugar que você pode ter privacidade, e fala com Deus, porque Ele tem alguma coisa para derramar para a tua vida todo dia. Todo dia. E tem uma coisa, assim como eu tenho que respirar e comer, senão eu passo mal, não é? Eu vou ter vertigem, vai doer meu estômago. Eu preciso da presença do Senhor todo dia na minha vida. Ele é o teu Senhor. E quando você falar com Ele, conta o que está acontecendo, conta de novo e diz: eu preciso da tua sabedoria, da tua orientação. E o Espírito de Deus vai estar guiando você. Como é que funciona isso? Experimenta. Começa. Deixa a palavra de Deus falar com você e você vai ver que diferença faz. Se você não tem uma Bíblia, tá? Uma Bíblia que você compreenda, pode pedir. Tem um pessoal aqui, né, que tá, levanta a mão, ele pode te dar uma Bíblia, tá? É só pedir: eu quero uma Bíblia, tá? Uma Bíblia pequenininha que você pode carregar com você, não é Bíblia de enciclopédia, tá? Mas numa linguagem que você consegue entender. Por quê? Porque a nossa Bíblia foi traduzida há mais de 300, quase 350 anos atrás, na Índia de fala portuguesa, tá? E ela foi só atualizada para a gente. Então você imagina que tem palavras lá que a gente não vai conhecer. Então só isso. E essa foi alguns anos atrás traduzida na língua que a gente fala aqui no Brasil. Então isso vai ajudar você, tá bom? Se você quer que alguém acompanhe você em oração, no caminhar da sua vida, então procura esse pessoal que vai lá pegar a Bíblia, tá? E eles vão encaminhar você um coaching. Sabe o que é coaching? Treinador, não é? Que é aquela pessoa que vai estar do lado, vai ligar para você: como é que está a tua vida? Estou orando por você. Como é que a gente pode caminhar junto na fé? E aí você vai caminhando junto nessa esperança, se você quiser.